O pano de fundo sobe mais uma vez sobre o palco da vida de Demi Moore, uma mulher cuja sombra de resiliência é tão imensa quanto a luz de seu estrelato. Para o mundo, ela sempre será Molly Jensen de Ghost, uma figura que encapsulou o amor e a perda com uma sinceridade tão dilacerante que deixou uma geração inteira sem fôlego. Por décadas, ela não foi apenas uma atriz, mas um farol de força inabalável e fragilidade comovente, uma força da natureza cuja presença na tela era inesquecível. Ela transcendeu a fama para se tornar um símbolo, uma prova viva de que até mesmo as feridas mais profundas podem ser suportadas e, em última análise, curadas. Mas por trás da icônica cena do torno de cerâmica, sempre existiu uma narrativa muito mais sombria e impiedosa, um papel que a vida lhe impôs sem roteiro ou ensaio. E agora, aos 62 anos, essa história oculta ganhou uma nova e dolorosa realidade. A mulher que uma vez encarnou o amor eterno na tela se encontra mais uma vez enredada em sombras que se recusam a soltá-la. Se o nome dela ressoou em seu coração, que seu gesto de apoio seja mais do que um simples curtir, que seja um ato de honra a uma mulher cujas batalhas mais importantes são travadas em silêncio, longe do olhar do mundo. Sua ascensão ao estrelato foi um espetáculo deslumbrante para o mundo, mas a verdadeira história de Demi Moore, a base sobre a qual sua alma de guerreira foi construída, se encontra nas sombras de uma juventude marcada pela traição e pelo desespero. Seu nascimento, em 11 de novembro de 1962, em Roswell, Novo México, não trouxe a calma, mas a premonição de um tormento que perduraria. O homem que deveria ser seu pai a abandonou antes que ela desse seu primeiro suspiro, deixando um vazio que nenhuma outra presença conseguiria preencher. Seus primeiros anos não foram arrulhos de berço e braços ternos, mas as arestas afiadas do caos. Uma mãe jovem afogada em álcool e desespero a arrastou por uma existência onde as palavras conforto e segurança eram um idioma estrangeiro. Aos 14 anos, ela já havia se mudado mais de 30 vezes, vagando de uma casa para outra como um fantasma inquieto, sem um lugar próprio para pousar a cabeça, sem tempo suficiente para que os vizinhos se lembrassem de seu nome. Mas a agonia mais profunda não residia no constante vagar, mas na escuridão que a esperava cada vez que uma porta se fechava. Em suas memórias de 2019, Inside Out, Demi Moore revelou uma verdade tão dolorosa que deixou o mundo em um silêncio atordoado. Aos 15 anos, sua confiança foi traída em troca de dinheiro. Não por milhares, nem pela sobrevivência, mas pela quantia brutalmente insignificante de 500 horróis. Essa quantia tão pequena tornou-se uma marca gravada a fogo em sua alma, o cruel custo de uma traição que nenhuma criança deveria suportar. Não foi uma simples ferida, mas uma fratura, um momento em que a confiança, a segurança e a dignidade foram reduzidas a uma soma miserável. Esses 500 reais não trouxeram alívio, mas silêncio, vergonha e uma ferida invisível que sangrou em cada etapa de sua vida. A ideia é quase cruel demais para ser dita em voz alta. Uma mãe que escolhe o dinheiro em vez da santidade da juventude de sua filha. Esse ato não foi apenas uma tragédia, foi uma cicatriz imperdoável que a marcou de uma maneira que o mundo não podia ver, mas que se infiltrava em cada um de seus suspiros e em cada um de seus passos. E como se o destino já não tivesse tirado o suficiente dela, um horror ainda mais profundo se manifestou anos antes. Aos 12 anos, Demi voltou para casa e encontrou um pesadelo. Sua mãe, desabando sob o peso do desespero, seu corpo desvanecendo-se em um quarto pesado, com a sufocante presença da desesperança. Naquele instante, Demi deixou de ser uma criança para se tornar uma salvadora. Com mãos trêmulas e lágrimas congeladas, ela lutou para trazer sua mãe de volta, enquanto seu padrasto tentava desesperadamente impedi-la. Aquela noite não foi uma lembrança da infância,
foi a morte abrupta de sua inocência. Demi admitiu mais tarde que foi o momento exato em que soube que sua infância havia terminado. Não gradualmente, não com avisos, mas em um único instante violento, como uma porta pesada que se fecha com força sobre cada sonho que ela poderia ter tido. Nenhuma criança deveria ir para a cama com o medo como conto de fadas, mas Demi foi. Nenhuma criança deveria se perguntar se amor e dor são a mesma coisa, mas para ela eram indistinguíveis. Seu silêncio endureceu-se em armadura. Seu sorriso se transformou em disfarce. Essas eram as únicas armas que ela tinha para sobreviver em um mundo que não lhe havia mostrado misericórdia. O que ela suportou teria esmagado a maioria das almas irremediavelmente, mas Demi escolheu não permitir que a consumisse por completo. Ela carregou-o, enterrou-o, e das cinzas dessas cicatrizes inomináveis, começou a se reconstruir. Porque quando se tornou evidente que ninguém viria salvá-la, Demi Moore aprendeu a lição mais devastadora e poderosa de todas. Ela teria que se salvar. E a mera sobrevivência nunca seria suficiente. Para Demi Moore, a simples existência sem um propósito era como uma prisão sem muros, uma armadilha da qual ela não podia escapar. Sua luta não era apenas para sobreviver mais um dia, mas para encontrar uma razão. Qualquer coisa que fizesse seu sofrimento valer a pena. Ela ansiava por uma força poderosa o suficiente para arrastá-la para fora das sombras que já lhe haviam roubado grande parte de sua juventude. Essa frágil faísca de esperança não veio através do conforto, mas da oportunidade. A possibilidade de deixar para trás os escombros de sua infância quebrada e perseguir um futuro que antes parecia inalcançável. Em 1978, com apenas 16 anos, Demi deu as costas ao caminho tradicional das salas de aula e dos sonhos de adolescente. Ela não podia fingir ser apenas mais uma garota. Ela não era. Era uma sobrevivente que vivia anos emprestados. O peso do trauma era tão opressor que ela não podia mais sentar-se entre seus colegas e fingir. Então, ela escolheu a independência, aventurando-se em um mundo muito mais difícil do que qualquer adolescente deveria enfrentar. Com nada além de pura força de vontade, ela se lançou a qualquer trabalho que a mantivesse viva. Modelo, garçonete, até cobradora de dívidas. Cada dólar tinha seu preço, e cada contra-cheque parecia menos como liberdade e mais como um resgate pago para manter o desespero à distância. A educação, para a maioria um direito de nascença, para ela se tornou um sonho distante, substituído pela urgência de pagar o aluguel, comprar comida e garantir um teto por mais um mês. Mas a independência foi apenas o começo de outro fardo. Em 1979, com apenas 17 anos, Demi tomou uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Ela se casou com o músico de rock Freddie Moore, um homem cujo nome ela levaria mesmo muito depois de seu vínculo se dissolver. Não foi um casamento por amor ou paixão, mas por desespero. A necessidade imperiosa de escapar dos fantasmas que a assombravam e das lembranças de seu lar fragmentado. Fred não era apenas um marido, era uma via de escape, uma forma de fugir da dor que a havia perseguido desde seu nascimento. No entanto, com o passar dos anos, ela compreendeu a verdade mais cruel de todas. Você pode mudar seu ambiente e seu nome, mas não pode mudar tão facilmente as feridas gravadas em sua alma. O casamento durou apenas 4 anos, terminando em 1983, mas as lições que ele lhe deixou a acompanharam para sempre. Demi confessaria mais tarde que nunca se sentiu realmente como uma noiva, mas como uma fugitiva. Esse capítulo gravou a ferro e fogo uma lição. O amor construído sobre a base da fuga é frágil, e fugir do passado não significa deixá-lo para trás. Foi uma ferida profunda que moldaria sua visão do amor, da confiança e da intimidade nas décadas seguintes. Enquanto lutava com os fantasmas de seu passado, Demi Moore encontrou uma nova porta que prometia o brilho do reconhecimento,
embora com o peso de novas batalhas. Era a oportunidade que tanto havia ansiado. A prova de que podia ser mais do que a garota quebrada que a vida havia tentado apagar. Em 1981, com 19 anos, seu mundo deu uma guinada ao conseguir seu primeiro papel importante. Jack Templeton, na bem-sucedida novela General Hospital. Não lhe foi dado. Ela o conquistou, impondo-se a mais de 1.000 aspirantes que sonhavam com o mesmo holofote. Por $750 por episódio, o salário era modesto, mas para Demi foi uma revelação. Pela primeira vez, ela se sentia valorizada não por sua capacidade de aguentar, mas por seu talento. Foi o frágil começo de uma carreira que prometia redenção. No entanto, sob as luzes do estúdio, a tempestade em seu interior não havia se acalmado. Enquanto Hollywood começava a notá-la, ela continuava a lutar contra as sombras do passado, a dor antiga, os traumas não curados. Assim, ela recorreu ao álcool e outras substâncias para lidar com a situação, caindo em rotinas insalubres que só ofereciam um escape temporário. O vício não era uma falha moral. Tornou-se seu mecanismo para tentar calar um ruído que não a deixava em paz. Em 1985, enquanto filmava St. Elmo's Fire, esse ruído quase a afogou por completo. Em um papel que refletia sua própria agitação interna, a linha entre a atuação e a realidade tornou-se perigosamente tênue. O diretor Joel Schumacher, ao reconhecer seu talento e o abismo em que ela se encontrava, deu-lhe uma opção tão brutal quanto salvadora. Ou ela se reabilitava ou perdia o papel. Não foi uma ameaça, mas um salva-vidas. E anos depois, Demi se lembraria disso como a primeira vez que alguém acreditou que ela valia a pena ser salva. Joel organizou um apoio constante, mantendo-a vigiada e guiando-a para longe dos ambientes que a prejudicavam, em direção aos primeiros passos da sobriedade. Com apenas 23 anos, ela decidiu lutar, internando-se em reabilitação. Com pura força de vontade e a rara graça daqueles que se recusaram a deixá-la cair, ela começou a se reconstruir de dentro para fora. O progresso veio um dia de cada vez, mas a cada dia, ela sentia que ainda havia algo dentro dela que valia a pena proteger. Quando as filmagens de St. Elmo's Fire terminaram, ela não apenas aguentou, mas cruzou um limiar, emergindo ao lado de uma crescente constelação de jovens de Hollywood, o chamado Brat Pack, junto com Rob Lowe, Emílio Esteves e Judd Nelson. Embora o rótulo fosse detestado, ele os marcou como os rostos brilhantes, porém turbulentos, de uma geração, cuja fama precoce refletia a mesma fragilidade e o caos que haviam moldado suas vidas. Em 1990, com apenas 28 anos, a vida de Demi Moore deu uma guinada inimaginável quando ela se meteu na pele de Molly Jensen em Ghost. O que começou como uma modesta produção de $22 milhões transformou-se em um fenômeno global, superando todas as expectativas ao arrecadar mais de 55 milhões em todo o mundo e tornando-se o filme de maior bilheteria daquele ano. Mas esses números, por mais impressionantes que fossem, não podiam capturar a verdade mais profunda do que ocorreu na tela. A atuação de Demi não foi simples interpretação. Foi uma crua e honesta transmissão de amor, dor e uma perda insuportável. Uma honestidade tão dilacerante que milhões de corações em todo o mundo se sentiram partidos em uníssono. A cena do torno de cerâmica com Patrick Swayze tornou-se algo mais do que cinema. Transformou-se em uma pulsação cultural, um emblema imortal de ternura e anseio, gravado para sempre na memória coletiva de uma geração. Naquele momento frágil, mas inesquecível, Demi não apenas interpretou Molly Jensen. Ela encarnou a dor humana universal de se agarrar ao amor, mesmo quando ele desliza para as sombras. Uma atuação tão poderosa que parecia ter derramado suas próprias cicatrizes no papel. Seu ousado corte de cabelo curto, imediatamente imitado por mulheres em todo o mundo, foi mais do que uma moda,
Foi uma declaração, um ato de desafio, uma afirmação de que ela havia ressurgido dos escombros de sua infância, marcada, mas não quebrada, inabalável em uma nova identidade que o mundo não podia ignorar. Pela primeira vez, ela não estava apenas sobrevivendo, estava ascendendo. Levava consigo cada ferida, cada fratura não curada, e ainda assim irradiava uma força tão luminosa que fez o mundo acreditar na própria resiliência. Ghost não se limitou a coroar Demi Moore como uma estrela. Gravou seu nome na fundação da eternidade cinematográfica, transformando-a em um símbolo de triunfo nascido do sofrimento e lembrando a todos nós que a beleza brilha com mais força quando surge das sombras mais escuras. Em 1990, enquanto Ghost consagrava Demi Moore como um ícone imortal do cinema e Bruce Willis conquistava o mundo com Duro de Matar 2, Hollywood presenciava o impossível. Duas estrelas, marido e mulher, juntos no topo absoluto. Por um momento fugaz, eles eram intocáveis. A encarnação de um sonho onde amor e sucesso se entrelaçavam perfeitamente, como se o próprio universo tivesse dobrado suas leis para abençoar sua união. As capas de revistas os aclamavam como a realeza de Hollywood. Os tapetes vermelhos se congelavam de admiração diante de seus sorrisos sincronizados, e o mundo sussurrava que aquela era a perfeição feita carne. Ela, crua e vulnerável, mas radiante. Ele, seguro e inabalável. O equilíbrio entre eles era tão magnético que parecia escrito nas estrelas. E, no entanto, a perfeição é a ilusão mais cruel de todas. O que milhões acreditavam ser indestrutível já estava tremendo. Rachaduras sutis se aprofundavam onde nenhuma câmera podia ver. Por trás do brilho e dos flashes, o lar deles contava outra história. Uma em que a risada se tornava tênue, os abraços mais curtos e as exigências de duas carreiras implacáveis esticavam o mesmo fio frágil até ameaçar romper-se. A história deles havia começado em 1987, não com certeza, mas com um risco. Demi, que então tinha 25 anos e estava noiva de Emílio Esteves, sentiu-se atraída por Bruce, com uma força que não podia explicar nem resistir. Em apenas 4 meses, a conexão deles desafiou a razão, e em 21 de novembro de 1987, em meio ao ensurdecedor rugido de uma multidão, em uma luta de boxe em Las Vegas, Bruce se ajoelhou. Foi um ato imprudente, impulsivo, inebriante, e Demi disse sim. O casamento deles foi celebrado quase tão rápido, uma união forjada mais pela paixão do que pelo planejamento, como se ambos estivessem correndo em direção a algo que temiam que pudesse desaparecer se parassem para pensar. Logo, sua família começou a crescer. Rumor em 1988, Scout em 1991 e Tallulah em 1994. Aos olhos de Hollywood, eles eram intocáveis, a família dourada que tinha tudo, sucessos de bilheteria, 3 filhas lindas e um lar que brilhava como um conto de fadas. Mas sob as entrevistas cuidadosamente preparadas e as fotos de revista, uma batalha invisível para todos, exceto para eles, era travada. Bruce ansiava por estabilidade, uma esposa cuja presença ancorasse as vidas de suas filhas. Demi, ainda vibrando com o triunfo de Ghost, sentia o fogo incessante de ter que provar seu valor uma e outra vez em uma indústria que a havia descartado por ser frágil e indigna. O amor deles era inegável, mas estava atormentado. As cicatrizes de sua infância sussurravam na quietude, enquanto as frustrações dele se acumulavam à medida que a intimidade dava lugar à distância. A fama lhes havia dado tudo, mas em troca exigiu um preço que nenhum dos dois havia antecipado: sua paz. Em meados da década de 1990, as rachaduras já não eram invisíveis. Longas filmagens, intermináveis quartos de hotel e noites passadas a um oceano de distância alargaram a brecha. Demi carregava consigo os fantasmas de um passado que nunca paravam de sussurrar para ela. As feridas de sua infância, que nenhum amor de homem podia curar completamente, continuavam sussurrando.
Enquanto isso, Bruce lutava com o peso insuportável de ser, ao mesmo tempo, o herói de ação de Hollywood e um marido que via seu casamento sangrar em silêncio. A ironia era brutal. Quanto mais fortes eram os aplausos do lado de fora, mais solitárias se tornavam as noites em casa. O que começou como um romance de conto de fadas endureceu em duas vidas paralelas, unidas pela devoção a seus filhos, mas fraturadas por ambições que os arrastavam em direções opostas. Anos mais tarde, Demi se lembraria frequentemente de como voltava dos sets, sentindo-se sufocada pela culpa. Estava dividida entre ser a mãe que suas filhas mereciam e a atriz que a indústria exigia. Bruce também travava sua própria guerra silenciosa, amando sua família com todo o seu ser, mas sentindo que esse amor não era suficiente para evitar que seu mundo desmoronasse. Em 1998, depois de 11 anos tentando sustentar o que o mundo idolatrava, mas que eles sabiam que estava se desintegrando, eles se separaram. Não foi a ausência de amor que os destruiu, mas o esgotamento de carregar um vínculo sobrecarregado por cicatrizes não curadas e necessidades não satisfeitas. O divórcio deles, em 2000, não foi marcado por escândalo ou raiva, mas por tristeza, o silencioso desmoronamento de uma ilusão que uma vez havia inspirado milhões. No entanto, mesmo ao terminar, eles escolheram a graça. Recusaram-se a deixar que a amargura os definisse e permaneceram unidos por algo mais profundo que o casamento. Uma devoção inabalável às suas filhas e um respeito mútuo que sobreviveu onde o romance não pôde. Estiveram juntos em formaturas, aniversários e, mais tarde, até mesmo em seus novos relacionamentos, reescrevendo sua história de amor como uma de família em vez de distanciamento. Anos depois, em suas memórias, Demi confessaria com uma sinceridade que cortava mais do que qualquer manchete. Um triunfo de bilheteria pode te dar o aplauso do mundo, mas nunca poderá te embalar na quietude da noite. O casal perfeito de Hollywood eram, na verdade, duas almas feridas tentando desesperadamente construir uma eternidade sobre alicerces já rachados. Aprendendo tarde demais que o brilho não é ouro e que às vezes as estrelas mais brilhantes não explodem com raiva, mas se desvanecem em silêncio, deixando para trás não cinzas, mas ecos. À medida que a década de 1990 avançava, Demi Moore não era mais a garota do lado que Hollywood havia tentado enquadrá-la. Ela havia se tornado uma tempestade, uma força que se atrevia a quebrar os muros de uma indústria construída sobre limites. Ghost a havia lançado para a estratosfera em 1990, mas para Demi, o aplauso nunca era suficiente. Com 28 anos e carregando as feridas de seu passado e o fogo de alguém que havia sobrevivido demais para se conformar, ela estava inquieta. Queria papéis que abalassem as estruturas, que forçassem o público a enfrentar seu próprio desconforto. Papéis que mostrassem que uma mulher podia ser mais do que um adorno na história de um homem. No entanto, em Hollywood, cada ato de desafio tem um preço. Cada passo audacioso em direção à libertação é assombrado pela ameaça de uma reação violenta. Em 1992, aos 30 anos, ela enfrentou gigantes em Questão de Honra com Tom Cruise e Jack Nicholson, encarnando a tenente-comandante Joanne Galloway. Pela primeira vez, ela não era a esposa de ninguém nem a amante de ninguém. Era a bússola moral em uma sala de tribunal cheia de homens, inflexível, sem medo de levantar a voz. O filme foi um sucesso estrondoso, arrecadando mais de 243 milhões de dólares em todo o mundo, e Demi silenciou aqueles que a haviam zombado como uma simples cara bonita. No entanto, enquanto as câmeras piscavam e os críticos aplaudiam, Demi sentia uma verdade mais profunda. Esta vitória não era um destino, mas um começo. Quanto mais alto ela subisse, mais dura seria a queda. Essa queda chegou rapidamente em 1993, quando, aos 31 anos, ela aceitou o papel de Diana Murphy em Proposta Indecente.
1 milhão por uma noite. Uma premissa tão simples, mas que desencadeou uma tempestade cultural. O filme arrecadou quase 267 milhões de dólares, mas Demi pagou com cicatrizes, não com notas. As feministas acusaram o filme de reduzir as mulheres a objetos, e o público confundiu a moralidade de Diana com a da própria Demi. Para uma mulher que passou a vida lutando para sair das sombras da exploração e provar seu valor além de sua aparência, essa reação foi como sal em uma ferida aberta. Ela admitiria mais tarde o tormento de ver o mundo debater sobre ela como se estivesse em julgamento. Sua dignidade foi questionada, suas decisões dissecadas, sua identidade entrelaçada com a ficção que ela havia ousado interpretar. Mas Demi não foi feita para recuar. Em 1996, aos 34 anos, ela voltou com Striptease, entrando na pele de Erin Grant. Uma mãe despojada não apenas de suas roupas, mas de sua segurança, dignidade e estabilidade. Forçada a se exibir em todos os sentidos para lutar por sua filha. O filme arrecadou 96 milhões de dólares, e Demi se tornou a atriz mais bem paga de Hollywood, ganhando a quantia sem precedentes de 12,5 milhões de dólares. Deveria ter sido um triunfo, um estandarte de igualdade em uma indústria que havia pago muito menos às mulheres. No entanto, as manchetes foram impiedosas. Em vez de celebrar seu salário recorde, eles zombavam dela por ousar mostrar seu corpo, por ousar se desfazer da imagem de heroína romântica de Ghost. O que o mundo chamou de escândalo, Demi sabia que era um sacrifício, o preço de ser a primeira. Ela derrubou o teto de vidro, mas os fragmentos lhe deixaram feridas profundas, cicatrizes que ninguém mais podia ver. Um ano depois, em 1997, aos 35 anos, foi ainda mais longe com Até o Limite da Honra. No papel de Jordan O'Neill, a primeira mulher a se submeter ao brutal treinamento dos Navy SEALs, Demi raspou a cabeça diante da câmera, submeteu seu corpo a exercícios exaustivos, realizou suas próprias acrobacias e deixou que seu suor e seus hematomas falassem por si mesmos. Alguns elogiaram sua ferocidade, enquanto outros o descartaram como um simples truque feminista. A própria Demi admitiu mais tarde que o papel a deixou não apenas fisicamente machucada, mas espiritualmente exposta. Sua pele mostrava as marcas do treinamento e seu coração as da crítica. Ela havia dado tudo à indústria, corpo, mente e espírito. E, em troca, o aplauso sempre foi fragmentado, nunca completo. Enquanto o mundo debatia suas escolhas, a vida privada de Demi se esgarçava sob o peso de realidades opostas. Junto a Bruce Willis, criava suas 3 filhas, Rumor, 1988, Scout, 1991 e Tallulah, 1994, tentando ser a mãe que elas precisavam enquanto carregava a cruz de ser uma das figuras mais controversas de Hollywood. Cada barreira que ela quebrava na tela se tornava uma batalha em casa. Bruce ansiava por estabilidade e sua presença, enquanto Demi sentia a fome insaciável de uma indústria que lhe exigia continuar provando seu valor. Para milhões, ela era um símbolo de empoderamento, mas em seu interior estava exausta, atormentada pela pergunta de se os mesmos riscos que a tornavam poderosa também a estavam despedaçando. No final dos anos 90, Demi Moore havia se reinventado uma e outra vez. Já não estava confinada a papéis românticos ou aos estreitos moldes de Hollywood. Ela havia se tornado uma pioneira, abrindo um caminho de complexidade, desafio e sacrifício. No entanto, cada reinvenção tinha um custo. Cada manchete era um lembrete de que o mundo a queria forte, mas silenciosa, audaz, mas dócil, uma contradição que nenhuma mulher podia sobreviver sem ser marcada. Ela havia conquistado não apenas o aplauso, mas um lugar na história, não como uma fantasia, mas como uma força. E, no entanto, na quietude da noite, Demi conhecia a verdade mais cruel.
A bilheteria podia te coroar, mas não podia te embalar. Os aplausos podiam encher teatros, mas nunca poderiam preencher os vazios deixados pelo preço de quebrar barreiras. Depois de décadas quebrando os limites de Hollywood e carregando seu peso implacável, Demi Moore chegou ao ano de 2002, aos 40 anos, ansiando não por outro papel ou um triunfo no tapete vermelho, mas por paz, algo real que a fama nunca lhe havia dado. Foi então que ela conheceu Ashton Kutcher, de apenas 25 anos, um homem que estava nos albores de seu próprio estrelato. Sua juventude, seu riso despreocupado, sua calidez, tudo isso atingiu Demi como uma segunda chance que o universo lhe havia negado por muito tempo. Depois de anos de confiança traída e batalhas travadas em silêncio, ele lhe pareceu uma promessa, uma prova de que talvez, apenas talvez, o amor pudesse chegar mesmo depois de tudo. Demi se lembraria mais tarde de como a energia dele a fazia se sentir décadas mais jovem, como o humor dele reacendeu uma luz em seu interior que ela pensou que havia se apagado para sempre. Por um tempo, ela acreditou que havia encontrado não apenas um parceiro, mas a redenção. Juntos, sob o implacável holofote de Hollywood, eles se tornaram magnéticos. Um casal improvável, mas cativante. Como se o destino tivesse reescrito seu roteiro para lhe devolver o conto de fadas que ela havia perdido. Quando Demi descobriu que estava grávida pouco depois, a esperança inchou em seu frágil coração. Aos 41 anos, com as cicatrizes da sobrevivência ainda gravadas no mais profundo, ela ousou acreditar que poderia embalar uma criança que não nasceria da luta, mas do amor. Ela se lembrou da alegria de Ashton, da forma como ele beijava sua barriga, da forma como sussurrava que desta vez tudo seria diferente. Durante 6 meses luminosos, ela se permitiu sonhar de novo. Se permitiu imaginar um futuro onde as risadas ressoavam em um quarto de criança, onde o amor finalmente lhe entregaria a família que sempre havia desejado. Mas em 2004, esse sonho desmoronou em silêncio. Aos 6 meses de gravidez, ela sofreu um aborto espontâneo. A devastação foi insuportável. O bebê com quem ela havia falado e sentido se mover dentro dela de repente, não estava mais lá. Demi confessaria mais tarde que ninguém ao seu redor pôde compreender a profundidade de sua dor. Ela sentiu como se uma parte de sua própria alma tivesse sido arrancada. O aborto não apenas lhe roubou um filho, mas desenterrou cada fantasma que ela havia tentado enterrar. Ela repetiu as mensagens cruéis com as quais cresceu, que era indigna, que a felicidade sempre lhe seria tirada, que mesmo o amor era algo que ela estava destinada a não poder manter. Para anestesiar o vazio, Demi voltou a cair em velhos padrões dos quais tanto se esforçara para escapar. As substâncias se tornaram seu refúgio desesperado, não por imprudência, mas de uma agonia tão implacável que simplesmente acordar a cada manhã parecia um castigo, e enquanto ela caía em espiral, Ashton começou a se afastar. O homem que uma vez pareceu seu salvador, agora se sentia mais como um estranho. A intimidade desapareceu. A risada se apagou. Em sua tentativa desesperada de se agarrar a ele, para evitar que o vínculo lhe escapasse das mãos, Demi sugeriu algo que mais tarde se lembraria com angústia: fazer trios. Não foi o desejo que a impulsionou, mas o medo. Uma esperança frenética de que, sacrificando-se, de alguma forma ela poderia consertar o que estava se quebrando. Em vez disso, apenas aprofundou as rachaduras. O que antes era sagrado se tornou complicado, e o amor, em vez de ser um refúgio, tornou-se outro campo de batalha. E então veio a traição que doeu mais do que qualquer ferida de sua infância. Em 2011, Demi não soube da infidelidade de Ashton por seus lábios ou pelos sussurros da indústria. Ela descobriu através de um frio alerta do Google em seu telefone. A confirmação de que o homem a quem ela havia entregado seu coração, sua confiança e seu futuro
a havia traído, não uma, mas 2 vezes. O choque foi aniquilador. Ela o descreveu como uma adaga que lhe atravessou o peito, estilhaçando não apenas seu casamento, mas sua própria fé no amor, na confiança, em si mesma. Naquele instante, o sonho de envelhecerem juntos e criarem um filho desintegrou-se em cinzas. Sua cama, antes quente pela intimidade, tornou-se um vazio gelado. As noites que antes eram cheias de risadas agora a asfixiavam com o silêncio. Para Demi, não foi apenas uma traição, foi uma aniquilação. Ela tentou entender, racionalizar, mas cada pergunta apenas aprofundava seu desespero. Como isso pôde ter acontecido? Por acaso ela não havia dado tudo? Seu amor, sua lealdade, seu sacrifício? Estava destinada a ser abandonada, não importando o quanto lutasse para ser suficiente? Ela se encontrou chorando não apenas pelo filho que havia perdido anos antes, mas pela mulher em que pensou que poderia se tornar junto a Ashton, a versão de si mesma cheia de esperança e radiante que havia ousado voltar a acreditar. Embora Ashton permanecesse fisicamente presente, o casamento já havia morrido. O homem que uma vez ela acreditou ser seu porto seguro havia se tornado um estranho, e seu lar, um palco onde a angústia era encenada a cada noite. Em 2013, quando o casamento finalmente desmoronou, Demi Moore estava em ruínas, carregando cicatrizes mais profundas do que qualquer uma que ela já havia suportado antes. O aborto espontâneo, os compromissos desesperados, a infidelidade. Tudo havia despedaçado seu coração em pedaços irregulares demais para voltarem a se encaixar perfeitamente. E, no entanto, a sobrevivência lhe exigia levantar das cinzas. Ela admitiria mais tarde que as feridas que Ashton deixou não se desvaneceram rapidamente. Elas se gravaram em sua alma, lembretes constantes da fragilidade do amor e do custo brutal de confiar demais. Por anos, a dor persistiu, não como uma fofoca para os tabloides, mas como um testemunho vivo do que significa amar com ferocidade, perder tragicamente e de alguma forma levantar-se novamente, mesmo quando o mundo te deixou sangrando. Quando o amor não pôde mais servir como salva-vidas, Demi Moore e Ashton Kutcher foram forçados a enfrentar uma verdade tão brutal quanto inegável. O casamento deles, uma vez celebrado como um conto de fadas de Hollywood, havia se fraturado sem possibilidade de reparação. O que começou em 2003 como um turbilhão de paixão, risadas e promessas que pareciam fortes o suficiente para apagar as cicatrizes do passado, no final da década havia endurecido em um campo de batalha cheio de dor, traição e compromissos desesperados. O aborto espontâneo de 2004, quando Demi tinha 41 anos, não foi apenas a perda de um filho. Foi a perda de uma batida de seu coração. Uma ruptura que esvaziou seu espírito de uma maneira que as palavras jamais poderiam capturar. A traição que se seguiu anos mais tarde gravou essas feridas ainda mais profundas. Cada revelação era como sal em uma pele já rasgada. E as tentativas de salvar o que lhes escapava, as decisões que mais tarde ela admitiria que nasceram do medo e não do amor, apenas os fraturaram ainda mais. Em 2011, aos 49 anos, Demi se encontrava à beira de um abismo emocional, olhando para um vazio que nenhuma quantidade de devoção podia preencher. Em 23 de novembro de 2011, quando anunciou ao mundo sua separação, não foi apenas o fim de um casamento. Foi a morte de um sonho que ela havia segurado com mãos trêmulas. Um sonho que uma vez ela acreditou que finalmente poderia redimir uma vida inteira de abandono e dor. Ela havia dito a si mesma que este amor era sua salvação, a cura para silenciar os ecos das feridas de sua infância. Mas em vez disso, ela viu como esse mesmo sonho desmoronava, desfeito não apenas pela tragédia, mas pela traição do homem em quem ela havia confiado como seu refúgio. O final foi impiedoso.
como se o próprio destino estivesse decidido a quebrar seu espírito. O aborto espontâneo já havia lhe roubado mais do que a criança que ela carregava. Havia roubado sua capacidade de acreditar em segundas chances. E agora, a traição de Ashton lhe desferia um segundo golpe, ainda mais devastador. A confirmação de seus medos mais sombrios da infância, que mesmo quando ela desse tudo, nunca seria suficiente. Ela não apenas perdeu seu marido, perdeu o frágil senso de valor que havia passado anos construindo com esperança e resiliência. A traição foi como um espelho que se espatifava no chão. Cada fragmento refletia as dúvidas que ela havia arrastado desde que era uma criança abandonada e esquecida. Que era indigna. Que a felicidade não lhe pertencia. E essa crença de que o amor sempre terminava em perda. Quando o desmoronamento legal de seu casamento com Ashton Kutcher começou, Demi não estava apenas de luto por seu marido, estava de luto por si mesma, pela mulher que havia acreditado que finalmente poderia se tornar nos braços dele. O divórcio não foi rápido nem misericordioso. Estendeu-se por quase 2 anos, concluindo finalmente em 2013, quando Demi tinha 51 anos. Esses anos se tornaram um borrão de manchetes, trâmites judiciais e noites longas atormentadas pelo silêncio. O que antes eram promessas sussurradas no escuro foi substituído pela cruel quietude de uma cama que se sentia mais fria que a pedra. Cada artigo de jornal, cada lembrete da ruptura, a deixava com suas feridas expostas para que os estranhos as dissecassem. No entanto, em meio a esse tormento, encontrava-se o mais tênue dos brilhos: o alívio. Pela primeira vez em quase uma década, ela não estava mais acorrentada a um amor que a havia deixado mais sozinha por dentro do que nunca esteve sozinha por fora. Mas a liberdade não trouxe cura instantânea. Aos 50 anos, Demi se deparou consigo mesma, despojada de tudo. Seu corpo carregava as cicatrizes das implacáveis exigências de Hollywood. Sua alma estava sobrecarregada pelo abandono de sua infância, a dissolução de seu casamento com Bruce Willis e agora o brutal colapso de sua união com Ashton. Ela percebeu com uma clareza devastadora que, por mais que desse, por mais que se sacrificasse, nunca poderia controlar a traição, a tragédia ou o destino. Pela primeira vez em décadas, ela teve que parar de buscar seu valor nos braços de outra pessoa e começar o árduo processo de encontrá-lo dentro de si mesma. O caminho à frente não foi pavimentado com revelações repentinas, mas com batalhas diárias. Dias em que levantar da cama parecia um ato de desafio, noites em que o silêncio ameaçava consumi-la. Demi refletiu mais tarde que teve que reaprender as verdades mais simples, que seu valor não era medido pela bilheteria, pelo amor ou rejeição de um homem, nem mesmo pelos papéis que havia desempenhado como esposa ou mãe. Seu valor estava escrito em sua sobrevivência, na resiliência que a havia sustentado através de cada devastação que a vida lhe havia jogado. Cada pequena alegria, uma risada espontânea com suas filhas Rumor, Scout e Tallulah, uma manhã de paz em que não era perseguida por fantasmas, uma hora de quietude em que se lembrava de que estava viva, tornou-se um frágil degrau de volta a si mesma. E assim, o divórcio, apesar de toda a sua devastação, tornou-se algo mais do que um final. Tornou-se um renascimento forjado no fogo. Demi Moore não era mais simplesmente a mulher marcada pelo colapso de um casamento. Ela se tornou a prova de que a sobrevivência é sua própria classe de triunfo. As cicatrizes não desapareceram, mas se transformaram. Já não eram símbolos de fraqueza, mas de resistência. Ao enfrentar a destruição do amor que ela pensou que a salvaria, Demi descobriu algo que nunca esperou ter: a força para estar sozinha, a coragem para curar em seus próprios termos e a vontade de escrever um futuro livre da dor de seu passado.
Demi Moore havia suportado tempestades a vida toda, mas o golpe mais devastador e aniquilador de sua alma ocorreu em meados da década de 2000, quando o inimaginável se tornou realidade. Em 2004, aos 41 anos, ela estava grávida de 6 meses de Ashton Kutcher, acreditando que, por fim, poderia embalar uma criança nascida do amor em vez da luta. Mas a gravidez terminou em tragédia, e a perda a esvaziou de uma maneira que mal podia expressar com palavras. Não foi apenas a perda de um bebê. Foi a morte de um sonho. O colapso de um futuro que ela havia imaginado com Ashton. Mais tarde, ela descreveu como se um pedaço de sua própria alma tivesse sido arrancado, deixando um vazio que nenhuma quantidade de fama, fortuna ou aplausos poderia preencher. O aborto espontâneo se tornou a primeira rachadura em um casamento que uma vez havia sido luminoso, alegre e cheio de promessas. Em 2005, a risada de Demi havia se tornado tensa e sua sensação de segurança, frágil. Ela tentou desesperadamente se agarrar a Ashton, o homem que a havia feito voltar a acreditar no amor, mas a dor os foi separando lentamente. Em suas memórias, ela lembrou como havia passado grande parte de sua vida buscando validação, apenas para se sentir abandonada mais uma vez. A dor era tão avassaladora que ela recorreu a velhos hábitos, usando substâncias não por simples indulgência, mas para escapar. Uma tentativa de anestesiar uma agonia que se sentia implacável. Ao contrário de seus anos de juventude, quando tais escolhas estavam ligadas às pressões de Hollywood ou a noites de desregramento, desta vez era uma questão de sobrevivência, sua forma de silenciar o peso esmagador da perda e da traição. À medida que os meses se convertiam em anos, o vício se arrastou de novo como uma sombra da qual ela não podia escapar. Começou a perder seu próprio reflexo, incapaz de reconhecer a mulher que a olhava do espelho. Amigos e familiares notaram como ela ia se desvanecendo, perdendo marcos importantes, se afastando de suas filhas, isolando-se atrás de muros de vergonha e culpa. Em 2012, aos 49 anos, a espiral atingiu seu ponto mais baixo. Durante uma festa em sua casa em Los Angeles, ela sofreu uma convulsão provocada pelo abuso de substâncias. Os paramédicos chegaram para encontrá-la semi-inconsciente, tremendo. Foi um assustador momento de tocar o fundo do poço, que chocou todos ao seu redor e serviu como o chamado de atenção que ela não podia mais ignorar. No entanto, esse não foi o final de seu tormento. O abismo emocional se estendeu, alimentado não apenas pela dor, mas também pela traição. Demi havia acreditado que Ashton era diferente, que este relacionamento finalmente curaria as feridas de sua infância. Mas quando ela descobriu sua infidelidade, não por ele, mas por um frio e impessoal alerta do Google, a devastação foi total. O homem que uma vez lhe havia sussurrado promessas de eternidade havia estilhaçado sua confiança da maneira mais cruel. Mais tarde, ela admitiria em suas memórias, Inside Out, que a dor não estava apenas no ato em si, mas na humilhação de perceber que a pessoa em quem ela mais confiava havia escondido a verdade. Isso a deixou sentindo-se despojada de sua dignidade, quebrada e questionando seu valor como mulher, como parceira, como ser humano. A traição não foi uma ferida única, reabriu todas as cicatrizes. Demi havia dado tudo pelo casamento, inclusive sugerindo trios na esperança desesperada de preservar a intimidade, apenas para descobrir que o esforço foi contraproducente, deixando-a mais sozinha do que antes. Quanto mais ela tentava se agarrar a ele, mais ele se afastava, até que o vínculo não era mais do que uma lembrança. O que restou foi uma realidade inquietante. O filho que ela havia perdido, o amor que ela pensou ter assegurado e a confiança que havia investido, tudo se desvaneceu. Em 2011, aos 49 anos, ela enfrentou a insuportável verdade de que seu casamento estava desmoronando sob o peso da dor e do engano. Sozinha, exausta e despojada de ilusões,
ela percebeu que não estava apenas de luto pelo bebê que nunca segurou em seus braços, nem mesmo pelo homem que havia perdido. Estava de luto por si mesma. A mulher que tanto havia lutado para ser, se sentia destroçada, presa entre a vida que pensava ter construído e a dura realidade da traição e do desespero. Depois de mergulhar no abismo mais escuro de sua existência, Demi Moore se encontrava à beira do colapso, destroçada pela traição, esvaziada pela perda e quase aniquilada por uma dor tão asfixiante que consumia cada fôlego. O aborto espontâneo em 2004, aos 41 anos, a espiral de vício que a levou a uma convulsão quase fatal em 2012, aos 49, e a humilhante descoberta da infidelidade a haviam arrastado mais baixo do que qualquer fracasso profissional poderia ter feito. No entanto, nesse vazio, um frágil rescaldo sobreviveu. Uma vontade obstinada de se levantar, de recuperar o que restava de si mesma e de reconstruir a partir das cinzas. Ela nunca poderia desfazer o passado nem apagar a traição, mas podia escolher seguir em frente e lutar pela paz. O perdão se tornou seu primeiro e brutal passo. Não o perdão fácil dos contos, mas o que exigia noites sem dormir e lágrimas intermináveis. Perdoar Ashton, cuja traição se sentiu como uma adaga, foi dilacerante, mas a raiva a teria acorrentado para sempre ao passado. Mais difícil ainda foi perdoar a si mesma pelos compromissos desesperados, por acreditar que seu valor dependia de outros. Ao entrar na década dos 50, ela finalmente compreendeu que a cura nasce da compaixão, não da condenação, e que os erros são evidência de sobrevivência, não de fracasso. À medida que a raiva se dissipava, ela buscou de novo a conexão, especialmente com suas filhas, Rumer, Scout e Tallulah. O vínculo delas, uma vez enfraquecido pelo vício e pelo divórcio, só podia ser reparado através da humildade e da honestidade. O perdão delas, sua escolha de continuar a chamá-la de mãe, tornou-se seu salva-vidas. Ao mesmo tempo, Demi enfrentou suas feridas mais profundas em terapia, o abandono na infância, o trauma que havia anestesiado por décadas. Pela primeira vez, ela não fugiu. Enfrentou as sombras e começou o trabalho de deixá-las ir. Dessa rendição, floresceu algo que ela nunca havia conhecido: o amor próprio. Não o aplauso ou a validação, mas uma aceitação feroz de suas cicatrizes como prova de sobrevivência. Ela não precisava mais que o mundo lhe dissesse que era suficiente. Ela escolheu ser completa. Com isso veio a clareza. A família, a saúde e a criatividade importavam mais do que a fama. Cada risada com suas filhas, cada manhã sem desespero, era uma vitória frágil, mas monumental. Aos 50 anos, Demi havia se transformado. Já não estava acorrentada à traição ou à dor. Emergiu marcada, mas mais forte, humilde, mas mais sábia, completa de uma maneira que nunca antes o havia sido. Seu passado era parte de sua verdade, não sua identidade. Ela havia aprendido a perdoar, a curar, a amar e, acima de tudo, a sobreviver. E a própria sobrevivência se tornou seu triunfo. A prova de que, mesmo da ruína mais profunda, um coração pode se levantar novamente com gratidão, coragem e a audácia de começar de novo. Aos 62 anos, Demi Moore abraça uma etapa de paz conquistada com esforço, levando suas cicatrizes não como vergonha, mas como prova de sobrevivência. Agora, aos 62 anos, depois de ter resistido a 6 décadas turbulentas, ela se encontra em um lugar que uma vez foi inimaginável. Uma paz frágil, mas profunda. A mulher que havia suportado o forno da fama, as humilhações da traição, o colapso de casamentos, a devastação de um aborto espontâneo e a convulsão quase fatal de 2012, agora descobriu uma autonomia que havia perseguido a vida toda. O que antes era caos havia se aguçado em clareza. Ela não se definia mais pelos escombros, mas pela sabedoria conquistada com tanto esforço e o respeito por si mesma que forjou a partir deles. A uma idade em que muitos se encolhem diante do declínio,
Demi Moore carrega suas cicatrizes não como uma vergonha, mas como uma prova luminosa de sobrevivência. Seu mundo atual está muito longe dos implacáveis holofotes de Hollywood. Depois de décadas vivendo no centro da tempestade, ela se retirou para Idaho, onde construiu um santuário entre montanhas e florestas. Sua propriedade multimilionária é mais do que uma casa, é um refúgio. Cada quarto conta uma história de sobrevivência. Cada janela se abre para a serenidade que a fama nunca lhe deu. Enquanto Los Angeles a esgotava com seu julgamento e seu barulho, Idaho a restaura. Seu silêncio lhe permite respirar livremente. Sua quietude embala seu espírito. Embora ainda possua propriedades em Beverly Hills e em outros lugares, Idaho é onde ela se sente mais ela mesma, longe das câmeras e dos sussurros. As relações que uma vez se fraturaram, de forma mais dolorosa as que tinha com suas filhas, Rumor, Scout e Tallulah, foram reconstruídas com grande esforço. O vício e o divórcio haviam quebrado laços frágeis, deixando-a aterrorizada por tê-las perdido para sempre. No entanto, a reconciliação chegou lentamente, dolorosamente. Mas foi real. Hoje, viajam juntas, compartilham risadas à mesa, apoiam-se mutuamente nas tempestades da vida. Com o tempo, Demi abraçou um papel que nunca pensou que alcançaria: o de avó. Segurar seus netos a fez sentir uma cura que uma vez acreditou ser impossível, uma redenção que suavizou até mesmo suas cicatrizes mais profundas. Essas pequenas mãos se tornaram a prova de que o amor não apenas sobrevive, mas se multiplica. Até mesmo suas relações com os homens ligados aos seus maiores desenganos amorosos se transformaram em algo inesperado: respeito e solidariedade. Com Bruce Willis, o pai de suas filhas, ela forjou um tipo de amizade rara e duradoura. O vínculo deles, mais forte que o divórcio, foi posto à prova de novo quando Bruce foi diagnosticado com afasia em 2022. Demi não fraquejou. Ela se manteve publicamente ao lado de Bruce e de sua esposa, Emma Heming, demonstrando que mesmo os casamentos desfeitos podem evoluir para famílias inabaláveis. Com Ashton Kutcher também, a amargura da traição se acalmou em uma distância temperada pela compreensão. Onde antes só havia dor, agora há aceitação. Em sua vida diária, Demi se dedicou ao autocuidado e a um propósito. Aos 62 anos, seu corpo se mantém forte graças ao yoga, à meditação, a uma dieta consciente e à disciplina de alguém que sabe o que custa, quase perder tudo. Suas memórias, Inside Out, foram mais do que um sucesso de vendas, foram um exorcismo, sua oportunidade de reivindicar sua história antes que o mundo a reescrevesse. Ela continua escrevendo, refletindo e emprestando sua voz a causas importantes para ela, sobretudo a saúde mental, utilizando suas cicatrizes como testemunho de que a sobrevivência é uma vitória, não um estigma. Em 2023, ela voltou ao cinema com The Substance, lembrando ao público que mesmo depois de anos de ausência, ela pode dominar a tela com a mesma presença inquietante de antes. Agora, aos 62 anos, Demi Moore encarna uma paradoxo, marcada mas serena, frágil mas inabalável. Ela vive à sua maneira, livre do julgamento implacável de Hollywood, sem amarras aos ecos de amores desfeitos. Não é a mulher destroçada do passado, nem a estrela impecável projetada nas telas. É algo mais raro, uma sobrevivente reconstruída a partir da ruína, realizada não pelos aplausos, mas pela família, pelo respeito por si mesma e pelo ato radical de estar em paz com sua própria pele. A história de Demi não é apenas de resistência, mas de escolher se levantar uma e outra vez até que ela se sentiu completa. E talvez esse seja seu maior triunfo, que a partir do desespero e da devastação, ela construiu não apenas uma vida, mas um legado de significado, amor e resiliência inabalável. O que você pensa sobre a jornada de resiliência de Demi Moore?
Suas cicatrizes te inspiram a ver suas próprias lutas de maneira diferente? Compartilhe seus pensamentos nos comentários e não se esqueça de curtir, se inscrever e seguir conosco para mais histórias de força e transformação. E transformação. E transformação. E transformação. E transformação. E transformação. E transformação.